Alô pessoal, mais um vídeo no canal com informações do Flamengo e a informação do dia envolve Everton Cebolinha. Colegas da imprensa internacional dizendo e informando que o Krasnodar desistiu da contratação de Everton Cebolinha. Procurei os empresários do atleta e também procurei uma pessoa do Flamengo e vou trazer aquilo que eu tenho de informação até o momento em relação a Everton Cebolinha e Krasnodar. Informação que a gente trouxe em primeira mão, inclusive, que o jogador estava muito próximo de assinar esse pré-contrato com a equipe russa. E eu vou trazer bastidores também. Adquiri informação bem interessante envolvendo essa situação do Everton Cebolinha. Um spoiler, teve reunião já online e o Flamengo já comunicado e o Flamengo pronto para liberar Everton Cebolinha antes mesmo de dezembro, quando acaba o contrato dele. Rapaz, Palmeiras vendendo jogador por 40 milhões de euros. Palmeiras fazendo dinheiro, hein? A gente vai trazer mais informações em relação a esses assuntos. Jogador sendo apresentado no Benfica, era jogador do Flamengo. A gente vai falar também sobre a saída desse atacante para o Benfica. A agenda do Flamengo para essa semana livre de jogos. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande cresce cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Obrigado demais pela audiência de vocês. Hoje o programa da SBT foi animado, estou vendo que a galera gostou, audiência nas alturas, graças a Deus, graças a vocês também, trabalho sendo feito e sendo reconhecido. Vamos embora para mais uma semana? Galera, olhem essa informação, Palmeiras acertando a venda do Alan por 40 milhões de euros, mais bônus para o Manchester City. Cara, o Palmeiras está fazendo muita grana. Eu vou ser sincero, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu sinto falta das vendas milionárias do Flamengo. O Flamengo não consegue mais fazer venda dessa magnitude. 40 milhões de euros, gente. Pô, de verdade, qual foi a última grande venda do Flamengo? Eu comecei o vídeo e nem havia pensado sobre isso. Talvez o Matheus França, acho que foi isso, Matheus França talvez, não me recordo, cara, a última grande venda milionária. Muitos jovens surgem, muitas promessas. Lohan chegou a ser tratado como a próxima venda milionária. O Rian, que foi recentemente agora para a Ucrânia, também era tratado como a próxima venda milionária. O Flamengo não consegue mais vender do jeito que o Palmeiras consegue vender. Se tem algo que o Palmeiras faz melhor que o Flamengo é justamente isso: trabalhar jovens atletas e vendas milionárias. O Palmeiras vendeu recentemente um zagueiro aí com valores absurdos e agora mais dinheiro caindo na conta do Palmeiras, que para mim é o grande rival do Flamengo no futebol brasileiro. Bom, vamos falar do Flamengo. O Flamengo folgou nessa segunda-feira, tem a semana livre, é uma semana de Copa do Brasil. O Flamengo já eliminado, né? E aí o Flamengo folgou nessa segunda, os jogadores folgaram, se reapresentam na terça à tarde, horário 4 horas da tarde. Quarta-feira, treino pela manhã, 10 horas. Quinta, também 10 horas. Sexta, 10 horas. Sábado, treino 4 horas. E domingo, Flamengo encara o Botafogo no Maracanã às 4 horas da tarde. Esse jogo, inclusive, deve marcar a reestreia de Tiquinho Soares pelo Botafogo. Ele está voltando ao Botafogo. Uma contratação bem interessante de Botafogo, de verdade. Muita gente vai brincar, fim de carreira. Eu não acho que esteja em fim de carreira, até porque os jogadores que lá estão nessa posição, eu considero Tiquinho Soares o melhor de todos. Torcer para ele não ir bem contra o Flamengo nessa possível reestreia com a camisa do Botafogo. Galera, por falar em atacante, o Flamengo liberou um atacante recentemente, o Alan Santos, 19 anos, estava no Flamengo, se destacando no sub-20 do Flamengo, foi liberado sem compensação financeira para o Benfica. O Flamengo fica com 50% do atleta, o atleta já vestiu a camisa do Benfica e falou: é o maior de Portugal, se referindo ao Benfica. Estou muito feliz por vestir essa camisa, é um prazer enorme estar aqui no Benfica. Primeiramente, agradecer ao meu pai e à minha mãe, que sempre estiveram comigo até chegar aqui. E seja o que Deus quiser, que possa dar muita alegria à equipe do Benfica e que faça muitos gols aqui. Fazer gol 1 contra 1, habilidade. Mas ao longo da temporada, os torcedores do Benfica vão ver a minha qualidade, vão desfrutar e vão saber quem é o Alan Santos. Olha, rapaz, chegou com personalidade esse tal de Alan Santos. Eu gosto dele.
que ele seja muito feliz lá com a camisa do Benfica, que ele tenha muito sucesso e futuramente o Flamengo fature uma boa grana com ele, porque, repito, o Flamengo mantém 50% desse atleta. No fim das contas, foi a melhor coisa que o Flamengo fez. O jogador ia sair de graça, não tinha propostas financeiras boas para o Flamengo fazer negócio, e eu acho que a diretoria acabou liberando, digamos, de graça agora, mas pensando no futuro, porque ficar com 50% de um jogador jovem, atacante com a camisa do Benfica, tende a render bons frutos num futuro próximo. Galera, por falar em Benfica, quem era de lá era o Cebolinha, quando o Flamengo contratou o Cebolinha por 18 milhões de euros, mais ou menos. E agora o Cebolinha está próximo do adeus. A gente já havia informado que ele estava próximo de assinar esse pré-contrato com o Krasnodar e depois negociar com o Flamengo uma saída antecipada, antes de dezembro, quando acaba o contrato dele. Tava tudo certo, né? Tá tudo certo, na verdade, até onde eu sei. O Flamengo, bastidores, tá? O Flamengo já havia sido comunicado, José Boto recebeu ligação de um dos empresários do atleta, o José Boto estava ciente, e o Flamengo estava pronto para dar essa liberação ao jogador e ele deixar o Flamengo, e com isso o Flamengo economizar um bom dinheiro com o salário do atleta até dezembro, tendo visto que é um atleta que não está mais nos planos do Leonardo Jardim, não vem sendo mais utilizado, como vocês podem perceber, uma opção do treinador. Pois bem, nessa segunda-feira a imprensa internacional noticiando que o Krasnodar desistiu do Cebolinha, que o presidente do Krasnodar mandou vetar a contratação. Entrei em contato com um dos empresários do atleta, o que foi me dito foi: Venê, até o momento, isso era 4 horas da tarde de hoje, 24 de agosto, 16 horas do dia 24 de agosto. Até o momento a gente não foi informado de nada, pelo contrário, o Everton Cebolinha semana passada se reuniu com os dirigentes do Krasnodar, fechando toda a situação, aceitando o projeto. Vou até ver aqui o nome do clube que tentou dar um balão no Krasnodar, oferecendo um salário absurdo. O Al-Fateh. Al-Fateh. Deixa eu ver se é da Arábia Saudita. Al-Fateh. Al-Fateh, é isso. Al-F-A-T-E-H. Para quem quiser saber aí, é assim que se escreve o nome desse clube. É da Arábia Saudita. Ofereceu um caminhão de dinheiro para o Cebolinha, e ele não quis ir para a Arábia. Tá tudo certo com o Krasnodar, espero que assim seja. Está apenas esperando a documentação para ele assinar o contrato. Veria por que ele quis o Krasnodar. O Krasnodar, além de ter oferecido um baita salário, entraram em contato com ele, ele gostou de tudo que ele ouviu dos dirigentes nessas reuniões online que eles tiveram. E além disso, o Krasnodar aceitou dar 3 anos de contrato, porque o Cebolinha não queria 2 anos, como a Fiorentina ofereceu, como o clube da MLS ofereceu, e não queria 5 anos, como o Al-Fateh da Arábia Saudita havia oferecido. Ele queria 3 anos. Por que ele queria 3 anos? Não sei, é um projeto de carreira dele, ele tem esse direito dele. E aí, ofereceram isso, ele fechou. Então, até o momento, não tem nenhuma desistência, pelo menos ninguém do clube russo ligou para os empresários ou para o jogador para afirmar isso. Tendo atualização, se isso acontecer, eu comunico a vocês aqui no canal Vene Casagrande. Mas sempre lembrando, eu publico tudo primeiro nas outras redes sociais, @Vene Casagrande, Twitter, @Vene Casagrande, Instagram, tá bom? E para finalizar, eu vi um levantamento do GE aqui, que o Rossi, em 2016, sofreu 8 gols em finalizações de fora da área. Em 3 deles, Rossi estava fora do gol em razão do desenrolar das jogadas. Castilho pelo Lanús, Pita pelo Bragantino e Vitinho pelo Internacional. Nos outros 5, o goleiro estava posicionado debaixo das traves, tendo condição para realizar defesas tranquilas. E não fez. Tá vendo? Você pega no pé. Bom, levantamento de um site que tem credibilidade, que é o GE. Gente, é a verdade. Eu sei que muitos defendem o Rossi com unhas e dentes por aqui, porque ele habla, porque ele é argentino. Se ele fosse brasileiro, ele estaria sendo massacrado por vários, tá? É isso. O Santos, goleiro Santos, por muito menos foi massacrado no Flamengo. Por muito menos. Por muito menos. Qual a diferença do Santos para o Rossi? Eu te falo qual é a diferença. Um habla, um é argentino, o outro é brasileiro. Ponto. Ponto. É isso que acontece. Por isso que muitos têm muito mais paciência com o Rossi do que teve, por exemplo, com o Santos, ou até mesmo com Hugo Souza nos tempos de Flamengo. E é isso. Vene, não concordo. Beleza, estamos numa democracia.
Você pode não concordar, o que não pode é xingar. Se não gosta dos vídeos do canal com o Vene Casagrande, não é obrigado a assistir. Fica quem quer, não é isso? Como diz o Capitão Nascimento para o Renan no Tropa de Elite. Renan, fica quem quer. Você do outro lado, assiste se quiser. Não obrigo ninguém, não. Eu vou jogar hoje também, se eu perder, perdeu. Entendeu? A chance que tá tem... nessa agora? Tô. Você vive uma vez. Ó, o Flamengo perdeu de virada pro Cruzeiro. A gente vai falar de Flamengo pra quê, gente? Já Tem foi que sábado falar, à noite. Mas vou dizer, jogão, hein? Aquele bom, jogão. jogo bom. O terceiro jogão de Flamengo e Você Cruzeiro. fica querendo assistir Jogão. sem querer que o jogo acabe. Um jogão mesmo. Uma virada pro Cruzeiro. E aí o Flamengo desperdiçou a chance de encostar um pouquinho no Palmeiras. A gente vai ver os melhores momentos desse jogo. Mas a gente brinca, mas eu sempre falo aqui. Gente, tem campeonato à beça. O Flamengo chegou no momento que tava vencendo ali, tava encostadinho no Palmeiras. Calma, 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 calma. Não que eu queira acalmar você. Quer um detalhe? Ah. Ainda só depende do Flamengo para ser campeão. Eu sei que você pensa assim. Olha o VT. Esse é o... Vene Casagrande, o que aconteceu com o Flamengo? O Flamengo estava avassalador no primeiro tempo. Eu olhei e falei assim, mais um ano que eles vão ganhar tudo. Porque tava um jogo, era um rolo em cima do Cruzeiro, que eu falei, ninguém para esse Flamengo mais esse ano. E aí chegou no segundo tempo... Tudo mudou, Vene Casagrande. O que aconteceu? E é isso que acontece em vários jogos do Flamengo. O Flamengo avassalador no primeiro tempo, desde quando o Leonardo Jardim assumiu a equipe, só que não aproveita as oportunidades que cria. E quando não aproveita as oportunidades que cria, você dá margem para o seu adversário conseguir tirar proveito dessa situação. E quando a gente está falando de um adversário que tem um elenco muito bom, como é o Cruzeiro, que tem um treinador muito bom, como é o Cruzeiro, acontece o que aconteceu no sábado à noite. O Flamengo sofre a virada. Óbvio, tem também, novamente, a atuação do goleiro Rossi, que eu acho que o primeiro gol do Cruzeiro era uma bola super defensável para um jogador que tem status titular absoluto no elenco do Flamengo, que é o melhor elenco do futebol brasileiro. Novamente, eu estou aqui em 2026 criticando o goleiro Rossi. Ele não pode ter esse status de goleiro titular absoluto na meta rubro-negra. Era uma bola extremamente defensável. Também quero fazer críticas ao Pedro, que para mim é o melhor centroavante do futebol brasileiro, mas ele não pode perder as oportunidades que ele perdeu também nesse duelo. Eu até estranhei, Pois é. Eu nunca vi Pedro perdendo aqueles gols. Esse é o grande problema. Parece até que era um pouco de soberba em determinado momento dos jogadores. Um salto alto, tá bom, o jogo tá muito fácil, então a gente vai aqui aniquilar o jogo na hora que a gente quiser. Mas não é assim. Futebol brasileiro tem dessas coisas. E repito, tem que valorizar a atuação do Cruzeiro, mas novamente um Flamengo mostrando um problema crônico, inclusive, desde os tempos de Felipe Luiz. Cria e não aproveita as oportunidades. Quando foi que o Flamengo criou e aproveitou as oportunidades? Contra o Mirassol, quando venceu a partida por 5-1. Por quê? Chutou 8 vezes a gol e botou 5 bolas na rede. Mas tudo bem, o Cruzeiro é um time extremamente forte, mas olha como foi o primeiro tempo em cima do Cruzeiro. Se tivesse ido para o intervalo vencendo por 2 gols de diferença, ou até mesmo 3, não é nenhum exagero a gente falar isso, será que a partida teria sido diferente no resultado? Eu acho que sim, o Flamengo teria encaminhado a vitória. Sabe o que eu tô vendo? Eu tô vendo que isso está sendo um problema crônico no futebol brasileiro, mirar e acertar o gol. E que o gol é a coisa mais cara no futebol. Mas, gente, isso é um mal que tá todo mundo sofrendo. Você olha assim e fala, meu Deus, eles não estão acertando o gol. Ô, Caio, mas tem uma outra coisa que o Vene já citou, que é o seguinte. Do outro lado tem também um rapaz chamado Arthur Jorge. Ele foi treinador do Botafogo, aquele Botafogo que ganhou tudo. Esse Arthur, que é o treinador hoje do Cruzeiro, ele era do Botafogo. E o que eu percebi enquanto torcedora, era que o Botafogo, às vezes, no segundo tempo, mudava muito. Parecia que apertava uma chave. Ele tem um poder ali de fala no vestiário e de observação tática também. Ele, muitas vezes, no segundo tempo, ganha na prancheta, Caio. Sim, isso ficou claro nos duelos contra o Flamengo, inclusive na Libertadores. Apesar dele ter sido eliminado, o primeiro tempo que o Flamengo fez no Maracanã no jogo de volta da Libertadores foi avassalador também. E no segundo tempo ele conseguiu ajustar o time dele. O Cruzeiro foi melhor, principalmente no início do segundo tempo. Depois o Flamengo consegue o gol e equilibra de novo a partida. E dessa vez, mais uma vez no Mineirão, o Flamengo vai muito bem no primeiro tempo. Vem o intervalo, o Arthur Jorge conserta o time se organiza, joga melhor no segundo tempo, faz 2 bonitos gols. O primeiro em jogada individual do Arroio, parecia um déjà vu, né? Ele deixa o Samuel Lino no chão de novo e acerta o ângulo, como fez na Libertadores também. E o segundo gol, um golaço também coletivamente do Cruzeiro num contra-ataque. O Ayrton Lucas dá mole lá no ataque do Flamengo. O Cruzeiro vem organizado, o Gerson acha na outra ponta para a escorada para o Matheus Pereira fazer
o gol da vitória do Cruzeiro. Vale lembrar aqui que o Arthur Jorge pegou o Cruzeiro na zona do rebaixamento, na lanterna, se eu não me engano, na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, e hoje o Cruzeiro já é o 5º colocado do campeonato. É assustador, assim, você olhar o que era o Cruzeiro antes do Arthur Jorge e depois do Arthur Jorge. Isso é competência de um trabalho bem feito por ele e pela sua comissão. A gente tem que reconhecer isso aqui. Quando eu falo que quando a gente fala de SAF aqui, projeto financeiro, um projeto de futebol, e de que adianta você ter um time rico como o Cruzeiro é hoje, mas se você não tem um treinador ou um projeto de futebol robusto? Agora, com o Arthur, a gente vê que o Cruzeiro, se ele chegar antes, a história do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro poderia até ser diferente. O Arthur desde que chega no Cruzeiro, ele é o maior ou um dos maiores vencedores nessa Ninguém fase pontua dele. mais do que ele, desde que ele chegou no Cruzeiro. Inclusive, é um bom exemplo da teoria do Pepe Guardiola que ele cita no livro dele. Ninguém ganha um campeonato nacional, no caso o Campeonato Brasileiro, nas 8 primeiras rodadas. Mas você perde nas 8 primeiras rodadas. Sim. O Cruzeiro perdeu nas 8 primeiras rodadas com o técnico Tite. E só para finalizar, uma crítica também ao Ayrton Lucas. Estava indo tão bem, e ele acabou bobeando ali, deu uma falha e acabou cedendo um gol para a equipe do Cruzeiro. E o Pedro fez o gol aí com o Cruzeiro, contra o Cruzeiro, né? Assumiu a artilharia do Brasileirão, 15 gols marcados. Ele também marcou o 100º gol do Flamengo no ano de 26, né? É isso? Ele fez o 100º? Isso. E tá aí o artilheiro e hoje ele tem 25 gols em 2026 e fez o 100º gol do Flamengo na temporada. É gol a bomba também, né? E o bichinho perdeu gol, mas o bichinho faz muito gol também, né, Vini? Inclusive, esse é o grande problema do Leonardo Jardim. Ele conseguiu manter a boa média de gols, mas o time sofre muito mais gols, ou seja, é uma equipe muito mais vulnerável. Quando era Felipe Luiz, era uma equipe mais, digamos, segura. Por quê? Porque tinha mais a bola. Era a teoria do Felipe Luiz, né? Que inclusive começou muito bem o Campeonato Francês. Eu não sei se eu gosto sempre, porque ele tinha aquela teoria também de não chuta muito, então, porque você perde a posse, mas o gol você tem que experimentar. É igual aquela gata que você olha passar e ela pode estar... Você só vai falar com a gata se você achar que ela vai te dar condição. Vocês estão vendo o vídeo aqui com essa chatice, não, tá? O não você já tem. Pô. Mas aí você vai lá, conversa, vai que acontece alguma coisa, entendeu? O não você já tem. Se você quer fazer o gol, você não tenta fazer gol, você não vai fazer gol. É isso. Agora, o Viveiros pode passar ele hoje, Pode. mas não vai, que meu Justino... Tamo junto, Justino. O Justino tá lá. Mas o Justino, não sei o quê, é muito agressivo, sei lá o quê. E é isso, nação. Se você curtiu as informações de hoje, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade sobre o Flamengo. Mercado da bola, bastidores, contratações e tudo o que acontece no Mengão em primeira mão. Agora quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu faço questão de ler o que a nação está pensando. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.